Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edilson Menezes e o conteúdo que entregarei para o CONALES, o Congresso Nacional de Líderes de Sucesso, é a palestra A Delicada Relação entre Liderança, Ser Humano e Século XXI. Não foi à toa que eu escolhi essa música para apresentar o meu conteúdo. Agora nós somos livres. É o que eu sempre defendo para os novos líderes. A influência do passado, a influência do chefismo, da sedução pelo poder, que prejudicou tantas empresas e pessoas, acabou. E essa é a proposta do meu conteúdo: oferecer às novas gerações e também às pessoas que estão no comando de empresas e organizações dos mais diversos setores brasileiros, uma nova forma de enxergar a liderança. A partir da servidão ao ser humano, é preciso que a gente aprenda a servir. Sem com isso abrir mão de técnica, sem com isso abrir mão da liderança assertiva, em absoluto. É possível servir ao ser humano, servir a proposta de nossa empresa, sem abrir mão da excelência. E é isso que eu espero provar com o meu conteúdo, que começa imediatamente agora. Eu quero dividir com vocês, a partir de já, um texto que eu sempre recito no Instituto de Formação de Treinadores, o IFT, de meu mestre Masaru Ogata. Espero que você goste. Você já ficou diversos minutos diante do computador para criar um e-mail ou meros votos de felicitações a alguém que aniversariava e frustrou-se sem saber por onde começar? Então ouça esse artigo. Há quem acredite que inspiração seja coisa de poeta e também quem a defina tão simploriamente quanto possível, associando a expressão ao processo de sucção do ar para dentro do organismo. A prova disso é que quando alguém tem uma grande ideia, um pensamento típico de renomados filósofos, rapidamente surge quem lhe diga: estava inspirado hoje, hein? Ou eventualmente não precisamos de ninguém para fazê-lo. Nós mesmos fazemos este papel e pensamos: nossa, hoje eu estava inspirado. Agora responda sinceramente: quantas pessoas você conhece que assumem por identidade: eu sou inspirado ou inspirada? Pensemos, estar é uma condição temporária, depende de sua disposição, motivação e outros predicados. Mas para conduzir seu processo de inspiração ao alto nível de identidade, a tarefa assume certo grau de dificuldade, que uma vez superada, lhe trará benefícios na carreira e na vida pessoal. Inspirar-se é um processo motivacional. Desejar a inspiração como parte de sua essência, mas sair de casa reclamando das tarefas e do labor por vir, é uma das maiores contradições já criadas pelo ser humano. Isso significa que as promoções no trabalho desaparecem quando os profissionais não se identificam como pessoas inspiradas. Se raramente sentem que estão inspiradas, assim será o resultado de seu trabalho, raramente brilhante. Neste cenário, outra insolúvel equação é criada pelos profissionais. Mesmo entregando um trabalho desprovido de inspiração e beirando os limites da inalterabilidade, eles querem ganhar mais dinheiro. Afinal, para tal desejo, nunca faltará inspiração para a humanidade. A solução para este dilema é muito simples. Basta compreender que a inspiração vem de dentro. As pessoas ao nosso redor, articulistas, autores, poetas, cientistas, filósofos, palestrantes, podem no máximo ser referência em nossas vidas. Como posso eu acreditar minha inspiração a quem quer que seja? Meu papel é honrar e agradecer a esta pessoa por oferecer sua referência para um processo que é meu por identidade, do qual não abro mão, mas tenho o prazer de dividir com você. De que adianta uma sociedade onde ínfima parcela de pessoas se inspira de verdade,
Se a realização do sonho de um mundo melhor depende da inspiração do planeta inteiro. Inspire-se, seja feliz e, como parte do micro, transforme o macro. Ou queixe-se, mesmo ciente dos riscos, e se assim escolher, entre na enorme fila brasileira. A escolha, como sempre, é apenas sua. Edilson Menezes. Muito bem, este foi o texto Inspire-se por Identidade ou Entre na Fila dos Queixosos. Esse texto ele diz muito para mim também, não apenas porque eu o escrevi, mas porque eu acredito muito nesse conteúdo. É importante que a gente entenda que inspirar-se é inerente à nossa essência. Não conseguimos ter sucesso sem incutir arte ao que fazemos de melhor, sem despertar o nosso potencial criativo. E isso tudo faz parte do conjunto que forma a liderança de sucesso. Agora, formalmente, permitam que eu me apresente. Meu nome é Edilson Menezes, eu sou treinador comportamental e consultor literário de diversos autores brasileiros. Também sou revisor da editora Ser Mais, do amigo, do querido Maurício Sita, uma pessoa que eu respeito muitíssimo. E eu vim do ambiente corporativo, eu vivi e continuo vivendo a liderança. Por mais de 20 anos eu dediquei o meu melhor ao universo das vendas e hoje eu dou palestras, ministro treinamento para diversas empresas, para ambientes governamentais, para professores. Quando eu fui convidado ao Conales por pessoas que eu admiro muito, inclusive são pessoas de minhas relações, eu fiquei muito feliz, porque falar para a liderança eu considero um grande presente. Dividir as minhas ideias com os formadores de opinião me coloca numa rota de muita alegria, num caminho de muita felicidade. Então eu estou muito honrado em fazer parte desse círculo de pensadores. Estou cercado de palestrantes com conteúdo excelente, inclusive meu mestre Masaru Gata é um dos palestrantes desse congresso, uma das pessoas que eu mais respeito em desenvolvimento humano. Vamos lá. Antes de mais nada, eu acho importante explicar por que eu escolhi este título, A Delicada Relação entre Liderança, Ser Humano e Século XXI. Não existe antagonismo entre líderes, seres humanos, e os tempos em que vivemos. O antagonismo que eventualmente aparece é criado por nós, pelos líderes. Então eu quero, antes de mais nada, desmistificar qualquer situação antagônica em relação ao processo de liderança e os tempos em que vivemos, né? Eu me lembro que para o meu pai e para todas as pessoas que tinham mais ou menos a mesma idade dele, o sonho de sucesso, o estereótipo do sucesso estava ligado àquelas pessoas que viviam praticamente a sua vida inteira em um único emprego, com a carteira de trabalho carimbada pela mesma empresa e viviam em regime CLT. Poucas pessoas entre as décadas de 60 e 80 tinham o sonho de se tornar empresários. A maioria queria mesmo viver o sonho de tornar-se eventualmente líder em uma empresa e sempre, né, começando lá de baixo, talvez como office boy, talvez como um operador de máquina e eventualmente chegar até, quem sabe, a presidência da empresa. Esse era o sonho do passado. No século XXI, a independência profissional mitigou toda essa chamada geração, que agora está codificada por letras. Eu não gosto, confesso, mas essa geração de jovens, o fato é que eles não querem mais, pelo menos em sua imensa maioria, eles não querem mais trabalhar em regime CLT.
Pergunte para qualquer universitário e ele lhe dirá: não, eu faço planos de ser empresário, eu faço planos de ter a minha própria empresa. Eles não querem mais patrão. As coisas mudaram. Então, temos um imenso contingente de pessoas, de líderes em potencial, deixando as portas da faculdade com o sonho de levantar as portas da própria empresa. O que não é negativo, naturalmente. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, quanto mais empreendedor for o perfil deste país, mais sucesso ele tende a adquirir, sobretudo no que diz respeito a longo prazo, aquilo que os nossos netos verão. Mas existe um ponto de interrogação no que diz respeito à independência financeira. Então, por exemplo, o ser humano que vivia no século passado, ele tinha o sonho de construir a carreira em uma empresa. O ser humano que vive hoje tem o sonho de tornar-se executivo em sua própria empresa, diretor do próprio negócio. Mas em relação ao sonho da independência financeira, uma pergunta eu lhe faço: é um sonho do presente ou um sonho do futuro? Eu vou explicar por que eu lhe teço essa pergunta. Porque no passado, por exemplo, o meu pai, ele esperava talvez um dia prosperar financeiramente quando estivesse muito velho. O que eu lhes pergunto é se o pessoal dessa geração tem esta mesma paciência ou se eles já querem imediatamente, ou no período mais curto de prazo, tornar-se independentes. É uma pergunta difícil, né? Porque eu sempre ouço dos jovens: não, eu quero ficar rico até os 40 anos, eu quero me tornar independente antes dos 45. E aí entram algumas questões. É claro que existe essa possibilidade mesmo sem ganhar na loteria, e essa não é uma palestra de educação financeira, então não vamos nos prender a isso. Mas considerando a saúde física, emocional, financeira e profissional, o que é melhor para o jovem? Tornar-se executivo em uma empresa trabalhando em regime CLT ou levantar as portas de sua própria empresa? Sim, porque a saúde física e emocional, quando a gente se torna empresário, ela é automaticamente abalada. Trabalhamos mais, né? Ao invés das 8 horas de regime CLT, trabalhamos 12, 14, 16 horas por dia. Essa é a vida de empresário. E esta é a pergunta: as pessoas estão mesmo dispostas a trabalhar 14, 16 horas? Ou elas acham, conforme defendem alguns amigos meus, que não, é possível da mesma forma trabalhar apenas 8 horas por dia e ainda assim alcançar o sucesso segundo os prismas mais diversificados, de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Eu vou falar de minha própria experiência e não quero, claro, entrar em atrito com as pessoas que pensam diferente. Eu já vivi o lado de lá, eu fui funcionário CLT, ajudei muitos patrões a enriquecer ainda mais, até que um dia decidi abrir a minha própria empresa. E hoje tenho a felicidade de colher resultados muito bons, mas eu lhe digo, é ilusão achar que você trabalhará apenas 8 horas por dia, a menos que você não queira entregar o seu melhor, porque se você quiser entregar o seu melhor, você vai trabalhar muito mais do que em regime CLT. O empresário, ele não para de trabalhar quando o relógio bate 17 horas. Ele está sempre disponível para o seu cliente, para os seus fornecedores, para os seus amigos, para os seus parceiros, para os seus aliados. O empresário, ele tem final de semana, é claro que tem, mas ele não pode se dar ao luxo de desligar o telefone celular. O empresário, ele não pode ter rede social que seja dissociada de sua carreira. Então são algumas ferramentas, alguns recursos que existem, que exigem, na verdade, do empresário que ele assuma uma postura de sobriedade, de seriedade, sem com isso abrir mão do equilíbrio de ter uma vida feliz
de uma vida pessoal feliz, de ter saúde física, de ter saúde emocional. Sim, porque é possível você trabalhar 12, 14 horas com aquilo que você sonha, com aquilo que você ama, sem com isso prejudicar a sua saúde. As pessoas só se prejudicam do ponto de vista físico e emocional quando trabalham 14, 16 horas em algo que não gostam. Mas se você ama o que faz, 14 horas parece até pouco. Você não se cansa. Essa é a grande verdade. Experiência própria. É importante que você saiba que não existe melhor ou pior. O fato de você trabalhar em uma empresa para alguém não lhe fará um profissional de mais ou menos sucesso em relação àquele profissional que decidiu abrir as portas da própria empresa. São apenas opções diferentes. A primeira, naturalmente, oferece mais segurança por conta dos direitos estabelecidos por lei, por conta das garantias às quais você tem acesso quando depende de alguma empresa. Garantias essas que você não tem quando decide assumir o próprio negócio. Mas quero deixar claro que a minha proposta não é mostrar que é melhor ser empresário ou que é melhor trabalhar para alguém. A minha proposta é levar até você um pouco da visão de quem já esteve trabalhando do lado de lá e agora trabalha do lado de cá, ou seja, de alguém que já foi empregado e hoje assume o seu próprio negócio. As crenças que você carrega consigo desde a mais tenra idade, até o seu 7º aniversário aproximadamente, todo o seu sistema de crenças foi criado. A partir daí, este mesmo sistema ele passa a ser apenas reafirmado. Então, por exemplo, suponhamos que aos 5 anos de idade você descobriu, através de um adulto que deu um grito do seu lado, que tem medo de barata. A partir daí, até a sua idade adulta, toda vez que você ver uma barata, você vai reafirmar a crença de que tem medo de barata. Os pais, avós, os adultos ao redor, tudo que eles nos ensinam nesta primeira idade, nos primeiros aniversários, contribui para que a gente forme as nossas crenças. Daí a necessidade de tomar muito cuidado com o processo educacional, porque a gente pode transformar uma criança em uma pessoa de sucesso no futuro, ou pode limitá-la a viver segundo crenças que a impossibilitam de ser feliz. Porque tudo aquilo que a gente acredita demanda um comportamento. Embora esses comportamentos possam ser perfeitamente mutáveis, algumas pessoas acham que não conseguem mudar. E aí a gente tem a escala de um comportamento que vira crença, porque já que a pessoa acredita que não pode mudar, então ela é uma crença. E isso pode, durante tanto tempo, pode afligir a vida de uma pessoa que você não tem ideia. Como é doloroso carregar uma crença que eventualmente nem é da pessoa. Ela carrega porque o pai lhe ensinou assim, o irmão ensinou dessa forma, a família já age dessa maneira durante tanto tempo. E a minha palestra, o tema que eu escolhi, é um exemplo disso. O ser humano e o século XXI precisam entender como podem conviver com a liderança. Se você somar as suas crenças, mais os valores que permeiam a sua vida, mais a sua altíssima identidade, as coisas que para você estão gravadas no DNA, no seu jeito de ser, aquilo que você é por natureza, esta soma de crenças, mais valores, mais identidade, definirá quem você é como patrão ou empregado. Quem você é no trato com as pessoas, quem você é no trato para com os clientes, os seus pares, os fornecedores. Crenças, mais valores, mais identidade. Os valores e a identidade são praticamente imutáveis. Aquilo que a gente tem como valor maior, a ética, o caráter, a resiliência, aquilo que a gente tem na identidade, eu sou determinado, eu sou disciplinado, isso não muda.
Mas as crenças sim, as crenças você consegue mudar. E vale a pena você mudar quando você percebe que algumas dessas crenças estão emperrando o processo que lhe levaria, o processo de atalho à felicidade e à prosperidade. Em uma outra equação, o comportamento mais a disciplina, mais respeito e resiliência acabam lhe dizendo quando você terá prosperidade, independente da escolha. Independente de você ter escolhido se será patrão, se será líder de seu próprio sonho, não importa. O fato é que, somados os 4 comportamentos, aliás, somadas as 4 características, comportamento, mais disciplina, mais respeito e resiliência, ou seja, como você age, mais a disciplina de agir sempre assim. Eu vou dar um exemplo. Se você se comporta em relação ao seu semelhante como uma pessoa justa e tem a disciplina de ser sempre justo e não apenas eventualmente, se você respeita o seu ser humano como respeitaria a si próprio se fosse o caso, no mesmo exemplo, e se você tiver a resiliência de fazê-lo mesmo diante de pessoas que dirão a você que está errado, que você é bobo, que você não deve tratar as pessoas dessa forma. São essas 4 fórmulas, essas 4 receitas que lhe trarão prosperidade, aqui ou ali, como empregado ou como empresário, não importa. E agora eu vou lhe explicar por que eu usei as crenças como pano de fundo para chegar ao que eu considero o ponto de maior importância nesta reflexão, nesta palestra. Você terá um primeiro contato em sua vida com a liderança. Cedo ou tarde, você terá uma situação na qual o seu exercício de liderar será testado. Pode ser na empresa, pode ser em casa, pode ser eventualmente até em uma relação de amigos. Pode ser até uma situação das mais banais possíveis, mas o fato é que a sua liderança será testada. Quando acontecer pela primeira vez, a primeira sensação que a liderança gera é poder. Assim que você tem contato com a liderança, automaticamente o seu cérebro começa a vasculhar momentos em que você quis ter voz ativa e não pôde. Por exemplo, o seu cérebro vai vasculhar um momento em que você quis estar no time principal de futebol da escola, mas o técnico não escolheu você. O seu cérebro vai vasculhar um momento em que você se sentiu injustiçado em um determinado trabalho, mas nada pôde fazer, pois não tinha o poder. Então, quando a liderança lhe é presenteada, quando ela simplesmente surge na sua vida, a primeira associação que você faz com ela é a de poder. E o poder, ele tem uma impressionante capacidade de seduzir. Essa combinação entre poder e sedução pode gerar a você um resultado de chefismo. E é aí que a gente começa a separar líderes de poderosos. Quando você tem o poder nas mãos e não enxerga o ser humano, você está seduzido pelo poder e, portanto, tornou-se chefe. Essa característica da sedução, essa característica do chefismo, do poder de mandar, de ter a chance de poder vetar uma ideia de alguém, acredite, ela pode lhe gerar até prazer. Você pode até gostar. Digamos que você tem uma relação difícil com determinada pessoa, com João, e João lhe apresenta um projeto. Na época que vocês eram pares, você já não gostava de João. Então, de repente, você foi promovido e está numa situação de liderança na empresa. Acredite, quando João apresentar uma ideia que possa eventualmente transformar tudo aquilo que existe na empresa, pode ser que você se sinta seduzido pelo poder, pelo chefismo, e tenha o prazer de vetar a ideia de João. E é por isso que eu usei as crenças como pano de fundo para esta reflexão. Quebre a crença de que
A liderança é igual a poder. Quem lidera não tem poder nenhum. Ele tem responsabilidades. Quem lidera não pode se deixar seduzir. Quem lidera não pode brincar de chefismo. E principalmente, quem lidera não pode ter prazer. Prazer negativo, o prazer de vetar uma ideia, o prazer de colocar o dedo em riste, o prazer de dizer às pessoas, eu que mando. É isso que você não pode fazer. Foi esse pecado que atrasou o Brasil nas décadas de 70, 80 e 90. As pessoas, quando chegavam à liderança, famintas pelo poder, seduzidas pela vontade de mandar, de vetar, de proibir, acabaram vítimas da síndrome de chefismo. E o que ocorre quando você se torna um líder, mesmo que você seja um líder de excelente qualidade, mas se vê seduzido pelo poder, ocorre que você vai conseguir excelentes resultados. Sim, acredite, uma coisa não tem relação com a outra. Não é porque você é um líder tirano que você não vai oferecer, que você vai deixar de oferecer resultados positivos para a empresa na qual atua. Mas tem uma questão, é curto prazo. As pessoas não suportam, simplesmente não suportam trabalhar com líderes que ainda estão no tempo da chibata. Elas não suportam, isso tem curto prazo de duração. As pessoas começam a reclamar para a diretoria. E a diretoria, ela já entendeu, em todas as empresas de pequeno, médio e grande porte, eles já entenderam. Não adianta ter um líder de extremo talento para lidar com processos se ele não tem nenhum talento para lidar com pessoas. Não adianta. A empresa consegue um resultado muito bom, mas ela perde o capital humano. E aí é mera questão de tempo para que os resultados brilhantes obtidos na base do chicote caiam por terra. Muito bem. Há quem defenda que a liderança servidora, e olha que eu há bastante tempo venho afirmando para o mercado a necessidade de treinar líderes para que eles aprendam a servir mesmo. E aí, por exemplo, eu tenho concorrentes que dizem, poxa, Edilson está dizendo bobagem, porque de que adianta ter um líder servidor se em dados momentos a empresa requer austeridade, ela requer alguém que diga, chega, pare, faça isso, faça aquilo. Mas em absoluto, eu aproveito até a oportunidade para dizer que o líder servidor, ele não é bobo, ele não é fantoche das pessoas a quem lidera. Ao contrário, ele tem o mesmo poder que tem o líder mais austero, que tem o líder tirano. A diferença é que ele consegue promover o exercício constante da dedicação. Quando ele serve ao ser humano verdadeiramente, ele consegue se dedicar. E estou falando de dedicação não de uma forma utópica, não porque o verbo dedicar é um verbo que remete a coisas boas. Não, nada disso. Eu estou falando da dedicação genuína, de você se dedicar a alguém. Você tem 50 pessoas sob seu comando, é importante que você saiba sobre a vida dessas 50 pessoas, o que acontece. Essas pessoas são casadas, têm filhos, são solteiras, quais são as suas vicissitudes, os valores dessas pessoas estão em congruência com os valores da empresa. Se não estão, você pode ouvi-las, você pode sentar com elas, olha, me diga, o que para você não combina dentre a nossa missão, visão e valores? Qual é a sua opinião? Por que você acha que há algo incompatível? É preciso, e esse é o verdadeiro valor da dedicação. É preocupar-se, é saber por que na segunda-feira a pessoa está desanimada, postando em sua rede social,
que ir para o trabalho é um sacrifício. Se a pessoa nunca foi assim, por que agora ela faz isso? Há algo errado acontecendo. E só o líder servidor terá a preocupação, mesmo diante de todas as tarefas, de sentar com essa pessoa e dizer: você é importante para mim. Por que isso está acontecendo? Você não era assim. Isso naturalmente nos remete a um processo de espiritualidade. E aí talvez você me pergunte: poxa, Edilson, mas o que tem a ver a espiritualidade com a liderança? E eu lhe respondo: tudo. Lembrando, eu estou falando em espiritualidade, não estou falando em religião, mas é de fundamental relevância que a gente se preocupe espiritualmente com o crescimento das pessoas. O líder assertivo, o líder servidor, ele tem o papel de desenvolver espiritualmente as pessoas a quem lidera. E como que ele faz isso? Da forma mais natural possível, compartilhando espiritualidade. Espiritualidade é um processo evolutivo. Todos estamos aqui com um propósito. E volto a dizer, não estou falando em religião, estou falando de propósito. Cada vez que você para o carro para que alguém atravesse, mesmo sem farol, dando preferência a um pedestre, você evolui na escala da espiritualidade. Cada vez que você se preocupa em deixar a vaga para o seu amigo que vai chegar, ao invés de estacionar o carro estacionar o carro com seu pneu em cima da faixa, tomando-lhe uma vaga, você avança na espiritualidade, você evolui. Cada vez que você segura a porta de um elevador, sempre que você diz bom dia e pergunta para a pessoa se está tudo bem, sempre que você convida uma pessoa para almoçar, para trocar ideias, isso é dedicação espiritual. Você evolui e automaticamente em um processo, em um efeito borboleta, você ajuda a evoluir, a crescer espiritualmente as pessoas que estão ao seu redor. A família das pessoas é o bem mais importante, não importa quanto dinheiro você tenha. O seu bem maior sempre será a família. Uma das maiores causas, já defendi isso em artigo e vou defender aqui também, uma das maiores causas do chamado turnover nas empresas está ligada à despreocupação da liderança em relação à família. Se você pretende promover uma festa de final de ano somente entre os funcionários da sua empresa, vale a pena você brigar para que a empresa ofereça um budget maior e dessa forma talvez você consiga trazer as famílias, o filho do funcionário da área contábil precisa se relacionar com o filho do funcionário da área de RH. Eles não precisam ser os melhores amigos, mas é preciso que essas crianças tenham uma ligação direta ou indireta com os pais, porque os pais ficam a maior parte do tempo na empresa e ficam pouquíssimo tempo em casa. Quando finalmente, após anos, esses mesmos pais descobrem que não estão encontrando tempo para a família, porque voltam para casa abatidos, chateados e eventualmente nem sabem o motivo, é aí que começa o processo de rotatividade de profissionais. Mesmo sem saber porquê, eles decidem que vão se demitir. O motivo escondido é a falta de atenção da empresa para com a família do profissional. E por conseguinte, do líder para com a família do profissional. Portanto, reitero, a liderança servidora, ela é muito assertiva e pode levar você a um longo prazo de sucesso. O seu sucesso não será apenas pontual, as pessoas gostarão de você, elas terão prazer em ser lideradas por você, desde que você tenha dedicação, verdadeira dedicação, volto a dizer, desde que você as ajude no processo de evolução espiritual, desde que você se preocupe com o bem maior delas, que é a família. E esses três elementos juntos lhe trarão um longo prazo de sucesso, muito tempo de prosperidade.
Não importa se você é líder de sua própria empresa, não importa se você é líder trabalhando para algum patrão. Estes 3 conceitos: dedicação, preocupação com a espiritualidade alheia e também com a sua naturalmente, preocupação com a família das pessoas, serão o combustível do seu sucesso. Acredite nisso. Experiência própria. Estamos chegando ao fim do meu trabalho. Eu espero verdadeiramente que você tenha apreciado. Eu fiz com muito carinho. A liderança é sempre um tema que eu adoro explanar. Adoro passear pelas alamedas da liderança. O Brasil precisa de líderes, de grandes líderes. O futuro precisa de grandes líderes. E eu realmente fico muito agradecido para você que até aqui acompanhou o meu trabalho, que não vai acabar aqui, eu prometo. Envie um e-mail para edilson@arteesucesso.com.br. Comente lá nesse e-mail que você assistiu a minha palestra, que você ouviu a minha palestra, e eu vou lhe ceder o programa As 20 Leituras que Mudarão a Sua Vida. Esse é um programa que eu passo em alguns eventos para as pessoas e terei prazer em compartilhar através da congruência, porque são obras que mudaram a minha vida e também mudarão a sua, porque eu compartilharei, eu direi quem são os autores que têm o poder de transformar a sua vida. E finalmente, eu quero lhe dizer muito obrigado. Obrigado de coração. Sem vocês, que me dão o prazer da audiência, não adiantaria eu compartilhar minhas ideias. E eu quero me despedir de você de uma forma especial. Na África, as pessoas, quando promovem a saudação entre si, elas o fazem de uma maneira que eu considero absolutamente especial e uma das mais belas do planeta. A pessoa lhe diz Savabona, que significa respeito-te, valorizo-te, tu és importante para mim. E em resposta, seus interlocutores lhe dizem Shikoba, que significa então eu existo para ti. E assim eu me despeço. Savabona, senhoras e senhores. Sejam muito felizes e muito assertivos em sua liderança. Eu espero ver vocês por aí em breve. Um enorme abraço. Obrigado.